Momento inicia-se o querido estádio olímpico hoje, do Maracanã, o encerramento de mais uma edição dos Jogos Olímpicos, desta vez privilegiando a nossa cidade, transformando a nossa cidade na chamada capital esportiva do mundo. E enquanto o Comitê Olímpico encerra as atividades, nós vamos remoendo, repercutindo tudo aquilo que nós vivemos, testemunhamos, celebramos, emocionamos, nos festejamos ao longo desses dias. Evidentemente que é um tema que, se abrir para debate, teremos diversas opiniões, diversos sentimentos, muitas paixões. A crítica sempre muito plausível em muitos casos. A realidade ninguém pode negar, de uma cidade ainda com tantos problemas. Eu tenho estado preparado porque a partir de amanhã começam os noticiários dos escândalos de desvio de dinheiro, os recursos mal usados, as rachaduras nas construções. Eu estava ouvindo hoje, quando voltava para casa depois do culto da manhã, alguns comentaristas na rádio falando do que serão as instalações, especialmente do Parque Olímpico. Uma vai virar escola, outra vai virar ginásio, outra vai virar centro do próprio Comitê Olímpico Brasileiro. Eu fiquei pensando, será que o Brasil tem realmente condições de levar adiante todos esses sonhos e todos esses projetos? Não é que eu quero pagar para ver, eu tenho de coração otimismo, sentimento de que consigamos, porque o Brasil já tem dado provas muitas vezes que quando quer, consegue. A questão é essa, é o querer. Mas independentemente do debate, vamos deixar isso para outro momento, para os bate-papos embaixo do IP. O que eu quero nesta noite é tirar algumas lições preciosas do que essa experiência que a cada 4 anos reacende em nosso coração, este vigor pela prática do esporte, por uma vida saudável. Estávamos comentando hoje no carro, voltando do almoço, e de fato foi a nossa experiência comum, que de 4 em 4 anos parece que explode nas ruas da nossa cidade, do país inteiro, este amor pelo esporte. Amanhã vai estar todo mundo querendo praticar voleibol porque fomos medalha de ouro. Quem há muito tempo não joga futebol agora vai estar doido para jogar futebol e disputar nos pênaltis uma final. Parece que a gente quer voltar à adolescência, e aqueles que estão na adolescência, eu me lembro bem quando estava na escola, era nesse momento que tudo parecia fazer muito sentido, Nas minhas corridas agora, na minha busca por uma vida saudável, o sentimento de uma vida saudável está ali, latente nas pessoas. Você vê todo mundo buscando suar mais, emagrecer mais, ter mais qualidade de vida. Quer queira ou não, isso reacende em nosso coração algumas lições muito práticas. E se tem uma coisa que me fascina, são as imagens, literalmente, do que o esporte produz. Aquelas imagens do esforço, as imagens da emoção, do abraço, muitas vezes da solidariedade. Nessas Olimpíadas, mais uma vez, a solidariedade se mostrou numa das provas de atletismo, quando uma atleta derrubou a outra sem querer, e ela abriu mão da sua competição, da sua disputa, ficou ali na pista, levantou a sua competidora, a sua adversária, e foi com ela caminhando até o fim. Ela provavelmente sentiu-se culpada, responsável por aquela queda, por aquele tombo, e ela abriu mão de uma conquista pessoal, ela abriu mão da sua própria corrida para ficar ali ajudando a sua competidora. Sem dúvida nenhuma, o esporte traz à tona alguns valores da humanidade, da civilidade. Não vamos falar de campeonato brasileiro, porque é outro nível de esporte, Eu estava vendo agora à tarde o futebol, e ali parece que a coisa realmente está a flor da pele, a violência, a intrepidez, a arrogância. Mas o espírito olímpico, de fato, é algo diferente. Não no aspecto espiritualista, por favor. Vamos pensar na questão do sentimento, da motivação. De fato, parece que o ambiente é outro, quando se fala muito mais de solidariedade, da busca do entendimento no meio da diversidade. Todos nós ficamos tocados com os atletas refugiados. Todos nós, cristãos, ficamos felizes pelo testemunho que a primeira medalhista recebeu, e ela sendo uma cristã, vindo do mundo oriental, refugiada da Síria, mas cristã, que puxou o barco a nado com outros. Ela e a sua irmã nadaram quilômetros de distância para levar outros refugiados até um lugar seguro. E ela foi a primeira medalhista deste, entre aspas, país dos refugiados. Quantas cenas,
quantas imagens, quantas lágrimas emocionantes que esses dias geraram para nós. Mas a Bíblia, muito antes disso, já falava do valor e do ensinamento que isso tem para nos ensinar. Não foi apenas uma vez, mas algumas vezes o Novo Testamento trouxe à tona algo que era muito comum, era a cultura deles, do mundo da época do Novo Testamento, a prática de esportes. O escritor aos Hebreus faz uso do esporte para falar que nós devemos deixar de lado aquilo que nos impede de correr. O apóstolo Paulo usou mais de uma vez a experiência do mundo esportivo para trazer à tona os valores e os ensinamentos para uma vida com Cristo. E agora, mais uma vez, quando Paulo vai falar sobre o valor do seu apostolado, Paulo está usando um tempo aqui para, junto aos seus irmãos em Corinto, falar sobre o valor do seu chamado apostólico. E no capítulo 9, Paulo literalmente ele gasta um bom tempo e uma boa energia fazendo os crentes em Corinto entenderem o valor da liderança espiritual na igreja de Cristo, o seu papel, a sua tarefa, mas ao mesmo tempo o custo que isso traz para qualquer um que queira exercer com excelência, com qualidade, o chamado que recebeu do Senhor. E algo que o Novo Testamento veio nos mostrar é que o chamado não é uma tarefa designada a apenas alguns. A vocação que Deus nos deu não é algo designado e específico para uns pouquíssimos no meio de um grande povo chamado povo de Deus. Hoje pela manhã nós lemos o texto de Pedro, capítulo 2 da sua primeira epístola, quando ele diz: vocês todos são povo escolhido, vocês todos são sacerdócio, vocês todos são nação de Deus. Algo que a cruz de Cristo veio fazer foi romper as barreiras e estender para bem longe os limites e as fronteiras do privilégio de um relacionamento, de um serviço e da obediência ao Senhor. Algo que anteriormente era dado apenas a alguns, os profetas, que só eles podiam falar em nome de Deus. A autoridade que só os sacerdotes tinham. Agora, pela cruz de Cristo, todos somos profetas, todos somos sacerdotes, todos somos chamados, todos. E a autoridade não está na altura de um patamar, não está num título que se coloca à frente de um nome. A autoridade está no nome de Jesus, que exerce poder em nossa vida, não para exercermos força sobre os outros, não para que a nossa liderança, não para que a nossa influência seja pela coercitividade, pela pressão. Não. A autoridade que exercemos no nome de Jesus é especialmente para levar todos a uma possibilidade de transformação. A autoridade que temos no nome de Jesus não é para exercer força sobre o outro, mas é para compartilhar graça e, na autoridade do Espírito Santo, erguer as mãos, estender os braços, oferecer o colo, o ombro e dizer: vamos juntos, porque é o nome de Jesus que nos levanta, é o nome de Jesus que nos sustenta, é o nome de Jesus que nos torna diferentes. O apóstolo Paulo vai dizer do privilégio de ser chamado apóstolo, mas não para torná-lo maior do que os outros, mas justamente para torná-lo servo, para torná-lo último, e curiosamente e surpreendentemente, para torná-lo um sofredor. É o que Paulo vai dizer, usando o esporte como exemplo, no final deste capítulo 9 da primeira carta que ele escreve aos Coríntios, lá no versículo 24 a 27, ele diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado.
Paulo está mostrando aqui que a conquista maior que ele quer é pregar. A conquista maior que ele quer é dar testemunho. A conquista mais preciosa que ele tem diante dele não são as medalhas que os atletas buscam nos estádios. E ele se referia aos chamados Jogos Istmicos, uma versão remota, primitiva, do que seria hoje o pentatlo, só que incluía na época a luta. Os Jogos Istmicos eram os jogos que eram realizados em toda aquela região, na cidade de Corinto, que pegava toda aquela região ali do mar Mediterrâneo, aquela parte do iniciozinho oeste da Ásia, chamada Ásia Menor, onde ali eram realizados eventos esportivos baseados em 5 provas: salto, levantamento de peso, disco, luta. E Paulo agora está olhando para aqueles atletas e está dizendo assim: interessante como eles correm, mas eles sabem que correm e que por mais que corram, sempre terá um que correrá mais e só ele levará o prêmio. Se você tem acompanhado os últimos eventos esportivos desses 15 dias de Olimpíadas, hoje, por exemplo, foi falado muito isso na final da competição de vôlei de quadra, em que a maioria dos comentaristas falavam da surpresa, ou pelo menos da decepção, de uma possível decepção, de que somente os atletas ganharam a medalha de ouro. O treinador não ganha. Imagina o que é isso, Você treina, se esforça, se estressa. No penúltimo jogo, Bernardinho saiu de quadra passando mal. Acho que foi contra a França, que saiu passando mal de um jogo difícil, e nem daí, não, estou passando mal, depois a gente conversa. E aí no final o cara tem que se alegrar, porque o outro ganhou medalha e ele não. Mas pior do que isso, é você correr sabendo que quem chega em segundo lugar, o vice, estou falando de corrida, tá? Não é de futebol não. O vice é o primeiro a perder. É chato isso, Que ninguém corre para ganhar medalha de prata. Eu sei que numa competição olímpica, já chegar em segundo lugar já é uma grande marca. Mas pergunta se ele não queria correr um pouquinho mais para ganhar ouro. Todos querem correr para ganhar o ouro. É claro, Isaquias Queiroz ganhou a prata, maravilha, ficamos felizes com um baiano que saiu de remar no Rio lá, com um rim apenas, sofrido, aquela história de todo brasileiro sofrido, que não teve acesso aos estudos, mas de repente o esporte colocou na mídia, colocou na Rede Globo de televisão. Maravilha pensar isso. Mas pergunta para ele o que ele realmente queria. Era deixar para trás o alemão, ou alemães na nossa história, Sempre tem um alemão na nossa história. A gente meio que lavou a alma ontem, com o futebol masculino. Pergunta para as meninas do futebol se valeu a pena ganhar 2 jogos de 5-1, 6 a sei lá quanto, 4-0, e depois sair no meio da competição levando nada. Ah, mas conquistamos o 4º lugar. Pergunta para os atletas da ginástica, que os comentaristas tentando usar do eufemismo, não, mas pelo menos na classificação mundial ficamos na melhor posição já da história, 8º lugar. Só que 8º lugar é o último dos que correram. Não, tudo bem, valeu. No quadro geral, foi uma posição maravilhosa. Isso, qual é a única lição que a gente pode tirar disso? Quem sabe no ano que vem chega no 6º, daqui a uns 20 anos, se a gente estiver vivo, a gente vai ver alguns ginastas, o pódio, como já vimos algumas vezes. Mas o Brasil está longe de ser uma potência esportiva, uma potência olímpica, está longe. O futebol, que era a nossa grande marca, o nosso grande orgulho, o país do futebol fez o papelão que fez, e agora devagarinho vamos recuperando a nossa autoestima, vibrando um pouco mais, se alegrando. Mas quantos de nós não sofremos de medo de ontem perder de novo e jogar tudo por água abaixo? É isso que Paulo está dizendo aqui, ele está ilustrando exatamente isso. Olha, correr nos estádios pode ser muito frustrante. Correr por um prêmio nesta dimensão, correr por um prêmio nesta realidade, buscar uma medalha meramente aqui, pode ser fantástico, pode ser o tricampeonato triolímpico, como foi o caso de Usain Bolt, um grande fenômeno, Alguns dizem que ele nem é terrestre, ele é extraterrestre, mas não demora muito e virá um outro fenômeno. Porque eu me lembro, no início, saída da adolescência para a juventude, o grande fenômeno era Carl Lewis. E depois, qual foi a nossa grande decepção? Depois com Michael Johnson também, doping. Correu algumas vezes para ganhar e estava com os anabolizantes que davam a ele mais força. Paulo está dizendo que correr aqui
É bom, é legal, todos nós queremos o primeiro lugar, todos nós queremos chegar no pódio, todos nós queremos pisar o primeiro degrau, todos nós queremos o troféu de campeão ou a medalha de ouro. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: há um aspecto efêmero, passageiro. Não demora muito e alguém quebra o recorde. Não demora muito e existirá um outro nome na história. Não demora muito e vai ter de novo um 7-1 e a gente vai dizer: puxa, valeu a pena. É porque Paulo está dizendo, nós precisamos aprender a colocar os nossos olhos e enxergar a vida pela perspectiva da eternidade. Paulo não está condenando o esporte, Paulo não está dizendo que ele tem pouco valor aqui nesse caso, Paulo não está dizendo também que é ridículo, não está dizendo isso, que bobagem, correr para ganhar uma medalha de ouro que logo depois vai roubar, vai derreter, vai vender. Não, Paulo está dizendo o seguinte: isso não é tudo. E correr para uma maior conquista é entender que a corrida nesta terra, a corrida nesta geração, a corrida neste plano de vida não nos dá o maior de todos os prêmios, porque aqui nesta natureza tudo é efêmero, tudo é superficial e tudo acaba. E então Paulo diz: eu porém não corro para alcançar este louro, não faço isso, porque sei que existe um prêmio muito maior, existe um prêmio muito melhor. Paulo está justamente terminando de falar sobre a alegria do seu apostolado. Paulo vai dizer, num dos versículos mais lindos desse texto, quando ele lá no versículo 16, ele diz assim: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho de Jesus. O que Paulo está dizendo? Existem muitas coisas pelas quais eu posso viver, existem muitas coisas que podem me motivar, existem muitas possibilidades na minha agenda, mas Paulo diz assim: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Paulo sabe para o que ele corre, Paulo sabe para onde está indo, e Paulo sabe que para isso ele precisa dedicar-se ao máximo. É frustrante pensar que aqui neste tempo nossa dedicação não será suficiente se nós não soubermos para que estamos correndo. Eu já usei aqui uma vez e agora se aproxima novamente mais uma edição dos Jogos Paralímpicos. Eu gosto sempre de lembrar porque até estou me desafiando a ir assistir em loco, aqui no Engenhão. Vou tentar assistir a uma das corridas de cegos, porque para mim é um dos exemplos mais fantásticos da caminhada com Cristo. Porque o cara que corre com um corredor ou uma corredora cego, tem um nome, Sara, você que é da educação física, é guia, mas acho que tem um nome mais assim, mais chique. Tudo bem que é guia, porque tem cão guia também, né? Acho que tem um nome mais técnico, mas tudo bem, é o guia. E eu vejo as imagens, eu me emociono todas as vezes que eu vejo as imagens, porque aquele cara tem que correr tanto ou mais do que a pessoa que está correndo por uma medalha. Aí você vai dizer: pastor, mas sabia que ele ganha? Tá, ele ganha dinheiro, mas o bom mesmo é ganhar o prêmio. Bom mesmo é subir no pódio, bom mesmo é ser chamado de campeão. E ele pode até ter um pagamento para aquilo que faz, mas ele não sobe no pódio. Paulo está dizendo que ele quer ser esse guia, porque Paulo termina o seu texto dizendo assim: eu não quero ser reprovado depois de ter pregado para muitos e eu mesmo ser reprovado. Sabe o que é você correr a sua vida inteira pregando para que os outros cheguem no pódio e você mesmo não chegar lá? Por isso Paulo sabe muito bem que tão importante quanto correr é saber para que você está correndo. Este é o senso de direção para que nós tenhamos uma conquista maior. A maior de todas as conquistas não se ganha
neste plano. O maior de todos os prêmios não são os louros de uma vitória que o homem concede ao homem. Não é o reconhecimento humano, ainda que isso traga um afago pessoal, um orgulho, uma vaidade maravilhosa, o estufamento do peito. Paulo sabe que tudo isso é efêmero, tudo isso passa. Portanto, Paulo diz: eu corro por um prêmio melhor, porque no final eu não quero ser reprovado. Para isso, Paulo usa como o esporte como exemplo, porque ele sabe que os atletas submetem-se a um treinamento rigoroso. Diz o versículo 25: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. E aí Paulo vai usar aqui uma adversativa, mas não é para contrapor ao treinamento, mas sim contrapor ao prêmio em si. O que Paulo está dizendo com essa adversativa aqui? Olha, se eles treinam rigorosamente por uma medalha que perece, o que nós então deveremos fazer por uma medalha que não acaba nunca? Então a adversativa do apóstolo Paulo é justamente para desafiar os crentes, para nos desafiar, a mim e a você, quanto à disciplina, quanto ao rigor, quanto ao empenho, quanto à disciplina, de tal maneira que o nosso corpo esteja preparado para ir além. E que você sabe que correr por um prêmio melhor demandará de você a dedicação, a disciplina, e que isso não acontece automaticamente. Ninguém obtém saúde relaxado ou relaxando. Paulo diz: assim como eles submetem a um treinamento rigoroso por uma coroa que logo perece. No caso, na época, Paulo estava servindo, não era nem a coroa de metal, era tão somente um louro, uma coroa de folhas, que era o maior símbolo da vitória para aquela cultura, para aquela época, era receber aquela coroa de louros na cabeça. E a folha estraga, seca, murcha, acaba, vira poeira. E aí Paulo está dizendo: caramba, se esses homens fazem o que fazem por uma coroa que com o tempo vai desaparecer, o que eu então preciso fazer para ser digno de tão grande salvação? Como temos levado, o quão sério temos levado a sério e o empenho de viver para agradar a Deus por meio da nossa vida cristã, da prática, da disciplina espiritual, da dedicação a Deus, do esforço, do empenho, do rigor com aquilo que agrada a Deus. De fato, este plano, este mundo é tão atraente e tão atrativo, e nós facilmente nos distraímos, perdemos o foco, descansamos, deixamos para lá. Mas quando a gente sabe que esses atletas, que somaram quase 800 medalhas distribuídas nas mais diversas competições, tem competição que você nem sabe o que aconteceu, sabia? De tantas competições que aconteceram. De vez em quando, se você olhar ali, você vai dizer: caramba, tinha isso também? Tinha. Não era só futebol, vôlei, basquete, handebol e atletismo, não. Qualquer dia vai ter até cuspe à distância, porque os caras cada dia inventam um negócio a mais, e tem uma lista enorme, foram quase 800 medalhas distribuídas. É muito esporte que aconteceu. E pensar que até mesmo aquele carinha que ganhou a nossa primeira medalha, com um tirozinho assim, ó, de pressão. Ah, é tão fácil, vai, fica com o bracinho parado assim, um tempão olhando para o mesmo lugar. Aquele cara treinou muito, muito. Deve ter tido cãibra quantas vezes nos dedos, no braço, na mão. Mas a gente só pensa no Zanetti, que fica 10 segundos fazendo aquela posição, que parece que a cabeça dele vai estourar de tanto esforço. Você não consegue nem se apoiar no braço da cadeira para levantar do sofá, né? E aquele cara fica invertido, com os braços para trás, segurando o corpo retinho na tal da prancha invertida, e que parece que ele vai estourar de tanto sangue na cabeça. Aí, não, esse cara é bom. Não, todo atleta, para acertar o alvo, para ganhar o prêmio, ele tem que se submeter a um treinamento rigoroso, empenhar-se.
E muitos de nós achamos que a vida cristã acontece automaticamente. É só chegar lá e dar um tirinho e pronto. É só chegar lá e correr e pronto. Não é. Não é. A vida cristã demanda de nós uma dedicação diária, constante. Num dos comentários que eu vi da ginástica artística, perguntou-se para uma das técnicas quanto tempo normalmente, foi do nado sincronizado, quanto tempo normalmente essas atletas treinam? E a técnica disse, no mínimo 10 horas por dia. A entrevista, mas tudo isso, sim, ela falou, eu estou pensando na atleta que faz a apresentação coletiva, por equipe e a individual. Esta sim é no mínimo 10 horas por dia. Sim, a pessoa vive para isso. Mas e você? Vive para quê? Talvez por isso tanta coisa esteja tão invertida, porque você vive tanto para o seu trabalho, tanto para o seu estudo, e não sobra nada para Deus. O êxito, o sucesso, a carreira de um atleta mostra o quanto nós também precisamos rever os nossos conceitos e valores e a nossa disciplina própria e pessoal para colocar em ordem e em dia aquilo que é prioridade. Por isso Paulo diz, aqueles que querem uma coroa que perece, se submetem a tanto rigor, e nós, que buscamos uma coroa que nenhum ouro no mundo paga, que nenhuma riqueza deste plano que vivemos consegue alcançar. Qual é o treinamento? Qual é a dedicação? Depois, mais adiante, ele vai dizer sobre a destreza, e ele fala assim, eu também me submeto e esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo. Na verdade, o que a gente vê, e por que nós não somos atletas? Por que eu não sou atleta como aqueles são? Porque a gente estabelece os nossos limites muito abaixo da nossa capacidade. Vale lembrar, quem acompanhou, por exemplo, os últimos jogos da Seleção Brasileira de Vôlei, dois dos nossos atletas, o Felipe e o Lucarelli, jogaram além dos seus limites físicos. O Felipe, com uma torção lombar, volta e meia tinha que se jogar no chão para o fisioterapeuta fazer uma massagem para ele recuperar um pouquinho da sua capacidade de voltar. Lucarelli, com uma luxação na coxa direita, toda hora mancando, parando, foram além. Mas o que eles disseram? Nós precisávamos desse título. E um dos comentários, pelo jeito é um comentário comum no meio esportivo, porque eu já ouvi 3 falarem a mesma coisa, eles disseram, usaram o seguinte clichê, que para mim é muito sério, muito profundo. Gente, a dor é o outro uniforme de todo atleta. Mas o que nós, réis mortais, fazemos? Se está doendo, a gente para. Porque a dor é o nosso limite. Mas os maiores campeões fazem da dor o seu desafio. E é isso que Paulo está ilustrando aqui quando diz, eu esmurro o meu próprio corpo para fazer dele o meu escravo. Sabe por que nós não conseguimos tanto sucesso na nossa caminhada com Deus? Porque aquilo que nos machuca, aquilo que nos vilindra, aquilo que nos dói, aquilo que nos desfavorece, se torna o limite da nossa paixão. Não, até aqui está bom, já sofri bastante. E então, não somos nós que determinamos ao nosso corpo até onde ele deve ir, é o nosso corpo que determina para a gente, até aqui está bom. Como os irmãos têm me acompanhado aí, sabem que agora a minha vibe é da corridinha, né? E começando com um atleta que corre muito mais tempo do que eu, ele já é maratonista. Tá aí o Wallace, não, né? Tava de manhã ele estava lá nas Olimpíadas. Uma vez conversando com ele, disse, Wallace, e aí, esse negócio dessa preguiça que a gente tem? Eu falei assim, pastor, uma vez eu vi o maior corredor do mundo, não era o Usain Bolt, era um outro corredor famoso, dizendo o seguinte, perguntaram para ele, tem algum dia que você acorde e não queira correr? Ele disse, todos os dias. Todos os dias eu acordo e falo assim, hoje eu não vou correr não. E eu ouvi num dos comentários dessas Olimpíadas um atleta também falar sobre treinamento, e ele disse que tem aquela figura do anjinho e do diabinho, um de cada lado, né? E ele falou assim, tem um negocinho de um lado que fala assim, você não vai conseguir. E o outro fala assim, não, vamos lá, vai adiante. E ele diz assim, sabe qual é o segredo do sucesso? É a qual dos dois você vai dar ouvido. Paulo está dizendo que ele esmurra o seu próprio corpo, não como um sadismo, não na cultura do autoflagelo como alguns fazem,
E alguns até com um discurso pseudo-cristão, que se autoflagelam, dizendo que precisam sentir em si mesmo a dor de Cristo na cruz. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Paulo está dizendo, quem é o Senhor do quê? Quem é que manda aqui? Porque se depender da nossa capacidade, se muitas vezes depender da nossa vontade, e quantas vezes se depender da nossa limitação, a gente não vai até onde Deus quer que nós vamos. Não quero fazer propaganda de uma marca, mas eu preciso fazer referência a ela, porque para mim foi uma das sacadas mais bonitas dessas Olimpíadas, foi de uma das patrocinadoras do uniforme dos voluntários, 361 grau. Vocês viram aquilo? Alguém perguntou para ver o que? Ninguém não sabe. Pois é, eu fui pesquisar, porque eu sou um curioso quanto mais. Falei, o que é isso? Aí eu fui no Dr. Google responde tudo para a gente. 361 graus significa o seguinte: 1 grau além. Por quê? Qual o valor? Aí a geometria aí dos nossos estudantes, um círculo completo, são quantos graus? Alguém do marketing deu uma sacada e criou essa marca 361, e em inglês diz assim, 1 grau a mais, ou 1 grau além. Fantástico! Que sacada! Sempre que eu tenho um negócio assim, por que essa ideia não foi minha, hein? Porque eu fiquei nos 360 graus. Porque a gente sempre tem o costume de pensar só dentro da nossa caixinha. E às vezes esses caras têm essa inteligência, que eles têm a coragem de ir além. E aí um cara do marketing pensou, não, para o esporte você tem que ter 361 graus. E aí a frase embaixo é 1 grau além. Nós precisamos desta coragem na vida com Deus. Isso é fé, isso é ousadia, isso é intrepidez, isso é coragem de obedecer. E Paulo diz, eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Quem manda aqui é a minha consciência, quem manda aqui é a minha vontade, quem toma a decisão aqui sou eu, e sou eu que decido hoje acordar mais cedo, enfrentar o frio, a chuva e fazer aquilo que tem que ser feito. E se eu faço isso para ter uma saúde melhor, por que não fazer isso para mostrar o Deus a quem eu sirvo e torná-lo conhecido das pessoas à minha volta? Enfrentar os meus colegas de trabalho, mostrar a graça de Jesus, anunciar Jesus, viver a diferença, ser diferente, negar o pecado, negar a tentação, andar na contramão e ir 1 grau além, para dizer como Paulo, quem é escravo aqui é o meu corpo, e quem manda nele é Jesus. Então Paulo diz, se eu quero conquistar algo maior, além de saber para que eu estou correndo, além de me dedicar a um treinamento rigoroso, disciplinado, eu preciso de uma vez por todas declarar, quem manda em mim, o meu técnico é Jesus. É impressionante observar nesses esportes que todos nós acompanhamos, era tanto canal de televisão que você nem sabia, né? Eu vi uma charge, um meme desse de rede social, que era uma mesa que tinha telefone, iPad, 3 computadores, uma televisão grande, uma pequena, assim, para acompanhar os Jogos Olímpicos, porque eram tantos canais disponíveis que só mesmo tendo aquela tela do centro de operações, né, da Sete Rio, que tem um monte de televisões juntas. Mas uma coisa fantástica é ver a importância do técnico. No judô, as meninas davam lá os seus golpes, caíam no chão, amarravam, tá, de repente quando dava aquela pausa, o que elas faziam? E aí? E o técnico gritava, daquele jeito, por cima, por baixo, presta atenção na manga. Quando começa a luta, tem que ficar quietinho. Toda modalidade, ninguém está ali sozinho, nenhum. Até mesmo o atletismo, curiosamente, não sei se você percebeu, se teve esse feeling, o atletismo é a única modalidade onde o técnico não está ali dentro, na arena. O técnico tem que ficar fora, na arquibancada. Mas mesmo assim, o nosso atleta de ouro, do salto com vara, ele antes mesmo de se concentrar, ele olhava para a arquibancada, porque logo na beira-fileira estava lá o seu técnico. Nenhum atleta dá o próximo passo. Nenhum atleta segue para o próximo round. Nenhum atleta segue o segundo tempo sem parar para ouvir o seu técnico. E o técnico dizer, o que vamos fazer agora? É o que Paulo está dizendo aqui. Se eu quero um prêmio maior, não sou eu que mando em mim. É o meu técnico. É o meu Senhor. Ele é que diz o que eu devo fazer. Portanto, meus amados, aproveitando o ensejo desses Jogos Olímpicos que mudaram tanto a nossa cidade nesses
quase 20 dias. Em nome de Jesus, eu quero que nós também corramos e busquemos o prêmio maior, a maior de todas as conquistas, que é a eternidade com Cristo. Para isso, precisamos saber para que estamos correndo, para onde estamos indo. Se não soubermos para onde estamos indo, não há prêmio que nos satisfaça. Correr é correr para Jesus. Se queremos correr para Jesus, precisamos de uma dedicação séria, uma disciplina rigorosa, um empenho total, para que todos os dias façamos o que tem que ser feito, para que sejamos exímios corredores em direção à eternidade. E por último, precisamos saber que quem manda aqui, o nosso técnico, é Jesus. E o verdadeiro atleta é aquele que faz o que o seu técnico manda fazer. Aí então estaremos correndo, vivendo, lutando, ganhando a maior de todas as conquistas: ser aprovado. Porque eu, como apóstolo Paulo, também não quero, depois de ter corrido tanto, depois de ter feito tanta coisa, no final de tudo, ser também reprovado. Que Deus nos conduza aprovados, como corredores, lutadores, atletas da vida cristã, fazendo o que de melhor podemos fazer: agradar a Deus, para sermos todos aprovados pelo maior de todos os prêmios, a salvação com Jesus. Vamos ficar de pé. Nós vamos louvar o São Paulo, está aqui me dando a dica do que nós vamos cantar agora. Já peguei. Para que corremos? Como corremos? E quem nos diz como correr? O nosso técnico é Jesus. Somos apenas escravos, servos, e devemos ser obedientes, porque queremos prosseguir para o alvo, que é Jesus. Correr para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Não esmurrando o vento, mas lutando por aquilo que vale a pena, pela conquista maior: Jesus no nosso viver.
maior é determinada se você sabe pelo que você está correndo. Se for para medalhas deste plano, elas acabam, elas são efêmeras. Corra pelo prêmio eterno, Cristo Jesus em nós. A conquista maior não vem nos seus limites, ela vem além dos seus limites. Ela vem na sua coragem, de disciplina, de rigor, de empenho. E a conquista maior, ela vem quando você se submete como servo ao técnico dos técnicos, ao Senhor dos senhores, a quem realmente manda neste corpo é Jesus. E então nós vamos além, aprovados com a conquista maior, o Senhor sendo exaltado em nossa vida. Pai querido, conduz-nos em vitórias, conduz-nos em direção à maior de todas as conquistas, a salvação, a vida eterna, a alegria de sermos teus, de andarmos contigo, de agradarmos a ti em tudo que somos e fazemos, a testemunharmos. Ai de nós se não pregarmos e vivemos o teu evangelho. Ai de nós se não tornarmos o teu nome conhecido nesta geração. Ai de nós, Senhor, não queremos ser reprovados, não queremos correr uma corrida inútil, não queremos esmurrar o vento ou o ar. Queremos, Senhor, correr a tua corrida, buscando a maior de todas as conquistas, que é a salvação por Jesus. Por isso, Senhor, agrada-te de nós, treina-nos, disciplina-nos, corrige-nos, torna-nos teus servos e aprendizes constantes, de tal maneira que olhemos sempre para Jesus e saibamos com Ele o que fazer, como viver, como Ele viveu, para agradar a Ti em tudo. Que a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre nós por Jesus. O Teu amor imensurável e eterno nos fortaleça e nos conduza, nos renove. E o Teu Espírito Santo nos dirija, nos dê sabedoria, discernimento e consolo quando precisarmos, para que a corrida valha a pena e para que cheguemos na linha final, dando glórias, louvores, sendo recebidos por Ti, para a maior de todas as coroas, para a mais preciosa de todas as medalhas, para a vida eterna contigo no céu. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a alegria do Senhor seja a sua força na semana que está começando, e que o vigor do Senhor, o calor do Espírito Santo sustente você a cada dia. Não tenha pressa, amanhã é feriado em nossa cidade. Coma uma pipoca com os nossos jovens e abençoe com o meio da comunhão uns aos outros em nome de Jesus.